Então aqui hoje o que a gente vê é o Mercado Central e a Rua da Cidadania da Praça Rui Barbosa, local muito frequentado aqui pela população curitibana. Quem passa aqui talvez não se dê conta, né, do que era. Isso aqui então era o quartel do 15º Batalhão do Exército e aqui foi utilizado para muitas prisões e torturas, em várias ocasiões. Eu vou citar apenas duas. Então aqui foi utilizado quando houve o protesto de estudantes lá na Chácara do Alemão. Eles foram trazidos para cá e alguns deles foram torturados física e psicologicamente. Dentre vários estudantes, a gente pode citar a nossa querida Teresa Urban, que já não se encontra mais entre nós, mas o relato dela está na Comissão Estadual da Verdade e também na Operação Marumbi em 1975. Então alguns eram levados por DOI-CODE, que é aqui perto também, e alguns eram trazidos para cá. E eles sofriam sevícias das mais bárbaras que você pode imaginar. Quando eu falo de tortura física, por exemplo, você já conhece provavelmente muitas delas, mas quando a gente fala da tortura psicológica, a gente tem, por exemplo, o Ildeu Manso Vieira, que foi torturado perto do seu filho de 17 anos. Então eles usavam o filho para coagir o pai, porque ele não queria que o seu filho visse ele sendo torturado. E aí, então, essas torturas psicológicas fizeram parte desse quartel aqui. Em 2013, no andamento das comissões da verdade, e a Comissão Estadual da Verdade estava vindo nessa época, foi estipulado um projeto chamado Projeto Marcas da Memória. E aí, nesse projeto, iam ser identificados os locais da ditadura aqui na capital paranaense. O único desses locais identificados foi justamente esse aqui. Então a gente vê que tem um monumento aqui, simbolizando a luta pela anistia, e nós temos uma placa aqui falando sobre um monumento à resistência e luta pela anistia no Paraná. Então aqui nessa placa tem um escrito falando sobre isso, pouca gente nota quando passa aqui pela praça. Então aqui diz: a Praça Rui Barbosa já abrigou instalações de repressão, onde homens e mulheres foram presos e torturados em razão de suas convicções políticas, mas também acolheu manifestações populares para reivindicar a justiça e lutar por direitos. Nesse local, homenageamos aqueles que resistiram à opressão da ditadura e protagonizaram a reconquista das liberdades democráticas no Brasil, pela verdade, memória, reparação e justiça para todos, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Aí tem a data, Curitiba, 16 de agosto de 2013. Então o projeto Marcas da Memória, ele visava identificar esses locais. A gente sabe que na conjuntura atual é um pouco difícil, primeiro porque muitos desses locais utilizados pela repressão viraram propriedade privada. Lógico que seus donos não vão querer associar a tortura e a demais sevícias isso. E também a gente sabe que é muito conforme a conjuntura política do momento. Em 2013 as comissões da verdade estavam andando, era muito mais fácil, né, das coisas se concretizarem. De 2014 para frente começa um momento político um pouco mais tortuoso aqui no Brasil e esse projeto atualmente ele está parado então. Então a gente vê muitas pessoas passando aqui pela Praça Rui Barbosa, consumindo aqui no Mercado Central e muitas vezes, eu diria que sempre, né, quem não é iniciado nessa parte mais histórica, essas pessoas não se dão conta, porque isso aqui a gente pode dizer que é um local de memória pela placa, mas na maioria das vezes eu considero aquilo que o Joel Candô chamava de local de amnésia, porque assim, foram totalmente descaracterizados esses locais e as pessoas passam por uma Curitiba atual que não faz referência a esses absurdos e a gente acaba não acertando muito bem as contas com o nosso passado.